Gostaria de conhecer mais sobre os cínicos, sobre a filosofia cínica e Diógenes de Sinope? Então venha conosco, assista o vídeo e tire suas próprias conclusões. Olá todo mundo, estamos aqui novamente com este novo formato de vídeo. Agora, nesse vídeo, eu falarei um pouco sobre a filosofia cínica. Na verdade, eu já venho falando sobre os cínicos há algum tempo, e agora, na verdade, se trata apenas de uma continuação de tudo aquilo que eu já fiz anteriormente. Só que agora em formato de slide, porque vai tornar, na verdade, a explicação mais pedagógica, mais interativa, e o vídeo até mais interessante do que eu simplesmente falando. E agora, nesse vídeo, eu vou mostrar as características fundamentais dos cínicos, de Diógenes, de um modo geral, que é alguma coisa que eu já fiz nos outros vídeos, mas agora será mais específico e mais didático. Espero que vocês gostem desse novo formato. Eu tenho falado para vocês que existe uma certa polêmica com relação à filosofia cínica, porque, na verdade, alguns intérpretes, alguns hermeneutas, dirão que o cinismo, na verdade, não se trata de uma filosofia em si. Eu até escrevi um artigo sobre isso lá no blog. Eu posso colocar novamente o link aqui para que vocês possam dar uma olhada e entender por que esse tipo de coisa acontece. E essa questão chega a tal ponto que, muito posteriormente, lá com Hegel, ele vai chegar a dizer assim: não há nada particular a dizer sobre os cínicos, pois eles possuem pouca filosofia e não colocaram o que tinham num sistema científico. Aí embaixo do slide está da onde eu tirei essa citação, mas a verdade é que Hegel ele nunca considerou o cinismo como uma filosofia em si. E nunca considerou porque, na verdade, o cinismo, e eu expliquei isso no artigo, expliquei isso em outros vídeos, ele nunca foi uma filosofia sistemática. Então, a crítica que se fez era de que o cinismo, na verdade, ele se passava muito mais como uma espécie de gênero de vida, alguma coisa que é muito mais vivenciada do que exercitada pelo exercício cognitivo. Ou seja, em outras palavras, o cinismo não era uma filosofia cognitiva, era uma filosofia que se traduzia em prática de vida. Daí Hegel, então, fazia esse tipo de crítica, não entendendo o cinismo como, como uma filosofia em si. O que é muito diferente, por exemplo, se você passar a pensar nos estoicos, que era altamente sistematizado. Se você começar a pensar, por exemplo, em Platão, em Aristóteles, que era altamente sistematizado. Então, você tinha perguntas e você tinha respostas. Agora, um problema que existe nesse tipo de interpretação é que não existem muitas coisas sobre cinismo. O que nós temos, de modo geral, são fragmentos. E você recolhe aqui e ali, mas você não tem uma obra, um livro específico. Você não tem uma ética nicômaco que possa fazer com que você interprete exatamente o cinismo no sentido de fazer com que o cinismo é isso. Você não tem. O que nos resta são fragmentos. Então, o que nós podemos fazer é interpretar o cinismo em cima dos fragmentos. E perceba a dificuldade, então, nisso. Daí, então, essa crítica toda e essa polêmica que atravessa esses séculos todos. Platão tem as suas características próprias, Aristóteles as suas características próprias, os estoicos, os epicuristas, mas, afinal de contas, o que caracteriza a filosofia cínica? O que é o cinismo? Creio eu que todos conhecem aquela máxima estoica que diz assim: o sábio é aquele sujeito que vive de acordo com a natureza. Em grego, você pode escrever isso como logos, ou como physis, que, na verdade, acaba sendo mais ou menos que a mesma coisa, em termos estoicos. Essa citação, né, esse aforisma,
Na verdade, ele é trazido dos cínicos, lembrando que os cínicos são os precursores do estoicismo. Lembrando que, na verdade, também, a partir de Antístenes, os cínicos eles abarcam aquela genealogia que se tradicionou dizer como assim, que é algo que começou com Sócrates e vai continuando com seus sucessores. Então ele forma a genealogia Sócrates, Antístenes, depois vem Diógenes, Crates e Zenão. Então você começa de Sócrates e chega até Zenão de Cício, formando o estoicismo. Essa máxima, viver de acordo com a natureza, ela está no cinismo desde seus primórdios, desde seus pródromos, de modo que o sábio é aquele cidadão que vive de acordo com a natureza. Ou seja, é aquele cara que vive à margem das convenções. Vou colocar dessa forma. À margem de todos aqueles padrões sociais que são determinados pela cultura, pelas instituições, pela política. Isso fez com que, por exemplo, Diógenes se autodeclarasse como um cidadão apátria. Diógenes é alguém que está para além da pátria. Diógenes é aquele cara que, estando para além da pátria, porque ele vive de acordo com a natureza, ele é aquele cara que ele se torna sábio em qualquer momento, em qualquer lugar, porque em qualquer momento, em qualquer lugar, você é possível de viver com a razão. E a razão é unicamente aquilo que é capaz de fazer com que você viva bem e aquilo que é capaz de fazer com que você viva em felicidade. Lembrando que uma frase parecida com essa que eu acabei de falar, você encontra inclusive lá em Marco Aurélio. Você veja, essa é uma citação tipicamente cínica, mas você encontra em Marco Aurélio, fazendo lembrar aquele vídeo que eu já falei anteriormente, né? O que existe de estoico Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio vai dizer, é possível viver bem em qualquer lugar. Talvez você se lembre dessa passagem. Por quê? Porque em qualquer lugar existe o logos, em qualquer lugar existe a physis, em qualquer lugar existe a razão, que é capaz de fazer com que você consiga alcançar a felicidade, inclusive sob a tortura. A característica principal, talvez uma das principais características do cinismo, é alguma coisa que se vai chamar em grego de askesis. Askesis é uma palavrinha em grego que é utilizada muito, que era utilizada pelo pessoal que fazia atletismo, atividade física, eram os atletas. Os atletas se utilizavam de askesis porque a atividade física conduzia os atletas à perfeição. A atividade física conduzia os gregos à excelência. E a excelência, no final das contas, é o telos, é a finalidade do cidadão grego. Muito bem, Diógenes se apropriou dessa palavra, askesis, só que no sentido cínico. E qual era o sentido cínico? De que a felicidade é algo disponível para qualquer pessoa disposta a se dedicar a um treinamento físico e mental suficiente. Por quê? Porque, na verdade, o cínico é aquele cara que vai se afastar das convenções, não é isso? O cínico é aquele cara que, sendo a pátria vivendo em qualquer lugar, inclusive no exílio, onde é possível alcançar a felicidade, inclusive no exílio, inclusive na doença, inclusive na extrema pobreza. O cínico é aquele cara, então, que vai encontrar essa felicidade em qualquer lugar, inclusive nas situações mais duras, inclusive nas situações mais desafortunadas. E vocês vejam que por exemplo, essa figura aqui de Diógenes, ele está vestido só com farrapos. Vestido só com farrapos, muito diferente, por exemplo,
de estátuas que você vai encontrar de Sócrates, com aquelas vestimentas gregas. Não, Diógenes está só com farrapos. E esse só com farrapos acontece porque o sábio cínico, ele tem que se habituar a viver como um cão. Ou seja, ele tem que se habituar a viver com a natureza, de acordo com a natureza. Ou seja, em outras palavras novamente, viver de acordo com, com aquilo que a natureza oferece para você. O cão, o cachorro, é aquele animal que todo mundo tem, de que está feliz com qualquer coisa. Qualquer coisa que você possa fazer para o cachorro, ele vai correr atrás de você, abanar o rabinho. Se você der uma ração para ele, ele vai estar feliz e vai abanar o rabinho. Se você der alguma coisa melhor para ele comer, ele vai abanar o rabinho. Se você levar ele para passear, ele vai abanar o rabinho. Se você deixar ele em casa, ele vai abanar o rabinho. Ele está feliz sob qualquer circunstância. Então, o cão é o símbolo, é um emblema, ele se tornou um emblema do filósofo cínico por isso. Porque o cínico é aquele que, vivendo de acordo com aquilo que a natureza é capaz de proporcionar, ele é capaz de alcançar a felicidade. Alcançar a felicidade à semelhança do cachorro. Mesmo que seja vestido com farrapos. Mesmo que seja nu. O filósofo cínico, ele tem que estar disposto a alcançar a felicidade em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Né? Então, nisso ele é um pouco diferente dos estoicos. Mas eu não vou voltar nesse assunto, eu já falei nisso num outro vídeo. Pegue depois um vídeo que eu falo sobre indiferentes preferidos. Ali eu falo um pouco sobre a diferença da felicidade cínica para a felicidade estoica. E a ascese, então, ela se fundamenta como sendo o exercício físico que os sábios cínicos têm que fazer para alcançar essa felicidade. Ou seja, o filósofo cínico, ele é feliz, mas ele é feliz sob qualquer circunstância, inclusive vestindo farrapos, inclusive passando fome, inclusive na doença, inclusive no exílio. Essa disposição mental, que é muito parecida com os budistas, se associa a uma disposição física também. Porque o físico ele tem que andar junto com o mental para que você possa alcançar esse estado, para que você possa alcançar essa felicidade, que não é para qualquer um. Você precisa de exercício. Você precisa de um condicionamento físico-mental para que essa felicidade seja possível. É necessário que a mente esteja trabalhando em conjunto com o corpo para que essa felicidade do abanar o rabinho como cachorro seja possível. Daí a expressão que os cínicos usavam de askesis. Está aqui como se escreve em grego. Essa característica 3, na verdade, é um complemento da característica 2. Né? A felicidade é o autodomínio, e se manifesta na capacidade de viver feliz, mesmo nas circunstâncias mais seriamente adversas. Ou seja, você tem que abanar o rabinho sempre. Né? Essa aqui é a perspectiva do filósofo canino, do filósofo cínico. E para isso é necessário que você tenha autodomínio. Mesmo que você passe fome, mesmo que você esteja doente, o autodomínio é aquela situação em que você não se tornará alvo do patos. Você não estará suscetível às afecções que vêm de fora, alcançando a mente e fazendo com que você se torne infeliz. O filósofo sábio, cínico, é aquele cara que se autodomina. É aquele cara que, mesmo nas situações mais seriamente adversas, você alcança a felicidade através da ascese. Esse autodomínio, ele equivale a um caráter virtuoso. É evidente. Na verdade, toda a ética antiga, ela equivale o pensar do autodomínio, que se equivale à independência e que equivale à virtude. Essas três palavras, autodomínio,
independência e virtude, elas se associam no telos cínico, se é que isso existe, e eu já expliquei isso no artigo, dei uma olhada lá no blog depois. Ou seja, é necessária a virtude, porque o autodomínio, no fundo, é a própria virtude que se manifesta no sábio. O autodomínio, na verdade, é o próprio Deus que se manifesta no sábio enquanto amigo dos deuses, enquanto aquele cara que não necessita de nada, ou pelo menos necessita de muito pouco para simplesmente abanar o rabinho. 5, a quinta característica dos cínicos é a pessoa feliz, é a única que é verdadeiramente sábia, nobre e livre. Lembrando que, como eu disse na característica 4, a felicidade é o telos, é a finalidade da busca filosófica da antiguidade. Né? Todos os filósofos falam na felicidade, só que por caminhos diferentes. E de modo geral, essa felicidade ela é reiterada pela sabedoria, pela nobreza, pela liberdade e principalmente pela capacidade que o sábio tem de não se tornar suscetível a nada que seja exterior. Né? O sábio, especialmente o cínico e o estoico, é aquele cidadão que ele vive uma vida interior muito intensa. Tão intensa que nada que acontece no exterior, pelo menos em tese, é capaz de perturbá-lo. Isso posteriormente, essa tese, ela é utilizada pelos sábios cristãos também. Assistam depois aquele meu vídeo sobre os indiferentes preferíveis, onde eu faço uma diferença entre cínicos e estoicos. Porque uma das características fundamentais dos cínicos é que as coisas julgadas necessárias pela felicidade, como riqueza, fama, poder político, não têm nenhum valor na natureza. Ou seja, diferentemente dos estoicos, para os cínicos, aquilo que é indiferente, não existe meio termo. Riqueza é indiferente, sim, é indiferente assim como a fartura. A fama é indiferente, sim, ela é indiferente, assim como o cara que tem vida pública. E o poder político também é diferente, assim como o cara que não tem poder político. Nos estoicos existe uma diferença disso, com relação a isso, e essa diferença ela é muito bem expressa através de Aristão de Quios. Veja depois aquele vídeo que eu acabei de falar no iníciozinho desse slide. Ou seja, para os cínicos, tudo é indiferente porque tudo é convenção. E porque, na verdade, na medida em que você diz que algo, assim como os estoicos, existe um padrão, uma graduação de indiferença, quer dizer, a coisa é indiferente, mas não é exatamente totalmente indiferente, os estoicos acreditam nisso, porque existem diferentes preferíveis. Para o cínico, não. A coisa é indiferente, ponto final. Porque, na verdade, se você for capaz de escolher entre uma coisa a outra, essa outra coisa que você escolhe, preferencialmente, será capaz, para os cínicos, de fazer com que essa coisa afete seu estado de felicidade e de tranquilidade. Ou seja, a ataraxia não será possível. E não será possível porque qualquer coisa será capaz de fazer com que a sua felicidade seja abalada. E como fazer com que a sua felicidade não seja abalada? Fazendo com que tudo seja indistintamente indiferente. Para você, tanto faz usar farrapos, morar dentro de um barril. Porque se você não usa farrapos e mora numa casa boa, e se de repente você perde recursos e é obrigado a usar farrapos e vestir, dormir no barril, essa nova mudança de condição de vida fará com que você seja emocionalmente abalado. Esse abalo, esse conflito,
ocasionará perda de felicidade. Isso é impossível para o cínico. Por isso ele coloca como sendo tudo indiferente. Tanto faz se você tem boas roupas ou não. Isso não abala a sua felicidade. Tanto faz se você dorme ou não no barril. Porque no fundo, não é isso que traduz a sua felicidade. A sua felicidade, ela está no fato de você, renegando todas as convenções, alcança a felicidade de qualquer circunstância. Usando farrapos ou não, cuspindo no próprio rosto como faz Diógenes ou não, se masturbando em público ou não, dormindo no barril ou não, defecando em público ou não, como faz Diógenes, porque essas coisas são todas indiferentes. O fato de você dizer faça isso aqui e não faça isso aqui, isso é convenção. O fato de você dizer não se masturbe em público, se masturbe só aqui, ou não faça sexo em público, faça sexo só aqui, isso é convenção. E Crates, por exemplo, faz uma crítica com relação a isso. Vamos dizer que Crates e Hipárquia faziam sexo em público. Isso é muito curioso, porque, por exemplo, assim, pensar num casamento cínico parece ser contraditório, porque o casamento é uma instituição, e os cínicos rejeitavam instituições. Então, Crates se casa com Hipárquia. Mas é um casamento cínico, não é um casamento aos moldes gregos. Por exemplo, Hipárquia vai dizer que ela não se submetia às condições de uma mulher grega da época, submetida à tecelagem, por exemplo. A única trabalho que a mulher tinha era tecelagem. Ela não fazia isso, ela filosofava. O sexo tinha que ser em lugares reservados. Eles faziam em público. Então, vocês vejam que, embora seja eles tivessem adentrado numa instituição, mas era uma instituição completamente diferente. Ou seja, era uma instituição cínica, se é que isso existe. Isso tudo porque, no final de contas, essas prerrogativas cínicas todas, elas envolvem aquilo que nós chamamos de eudemonismo, que todo mundo conhece. Ou seja, a felicidade. O bom, eu, né? Demônio, que se você for fazer uma tradução corrente, seria algo como felicidade hoje. Estar possuído do bom demônio, não é um demônio no sentido cristão, no sentido grego, de um bom daimon, significa estar possuído por um espírito de felicidade. E essa felicidade, ela deve ser internalizada e reduzida à dependência das contingências. Ou seja, quer dizer, de um modo geral, o sábio ele é feliz em qualquer circunstância. Nisso vão concordar, por exemplo, os estoicos, os epicuristas, que o sábio pode ser feliz, inclusive, sob tortura. Embora Aristóteles discorde expressamente disso. Mas vocês vejam, então, que existe uma preocupação geral sobre a felicidade. E vocês perceberão também que, com o tempo, cada uma das escolas foi encontrando caminhos diferentes e modos diferentes de se entender esse eudemonismo. E cada um tinha telos absolutamente diferentes. Em termos cínicos, existe uma questão aqui envolvida. Como eu falei no início, não existe uma sistematização. Essa que era a crítica de Hegel, que eu falei no início do vídeo. Ou seja, a dificuldade da sistematização, o fato de tudo aquilo que nós sabemos, basicamente, sobre os cínicos, se reduzir a anedotas, faz com que nós tenhamos uma dificuldade de entender o que é o cinismo, de fato. O que fez, por exemplo, Hegel, a reduzir o cinismo a uma simples prática de vida. Que a história da filosofia nos diga se isso é verdadeiro ou não.
Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de acessar nosso blog, portalveritasblogspot.com. Acesse também a nossa página no Facebook, Portal Veritas, e assine nosso sininho aqui embaixo também no vídeo. Nós nos encontramos por aí.